Caríssimos irmãos e irmãs, prezados irmãos no sacerdócio, no diaconato, Padre Edson, diáconos Cori e Edson, nós queremos fazer uma breve reflexão nessa tarde santa, abençoada e muito oportuna a nível de reflexão para todos nós. Estamos contemplando o martírio de alguém. Esse alguém é o próprio Jesus, nosso Deus e Senhor. Todas as pessoas comuns que estão para morrer e sabem disso, têm consciência da sua morte próxima, aquilo que dizem vale a pena a gente ouvir. E quando se trata do próprio Jesus, o que ele nos tem a dizer nos seus últimos momentos realmente é algo extremamente imprescindível a nós. Palavras que devem estar guardadas não só na nossa cabeça, porque ela esquece rápido, mas sobretudo no mais profundo da nossa alma. E vez por outra, pelo menos todos os anos, a igreja nos dá essa oportunidade de ouvir esse relato atentamente, para que ele não passe despercebido e a gente possa introjetá-lo, assimilá-lo da forma mais plena possível. Que palavras são essas? Nós as ouvimos. Vamos recordar algumas delas ditas por Jesus Cristo nesse seu percurso de via crucis até o Calvário. Primeiro, logo que os soldados chegam para prendê-lo, ele olha para os soldados e diz de forma intrépida e destemida: a quem procurais? E os soldados dizem: a Jesus o Nazareno, mas não fazem nada. E ele repete: já perguntei uma vez, pergunto outra vez, a quem procurais? E eles repetem: a Jesus de Nazaré. E Jesus mais uma vez diz: sou eu já vos disse que sou eu. Jesus não permite que nada nem ninguém nesse mundo atrapalhe o pleno cumprimento da sua missão, até o fim. Para isso, ele acolhe de modo aberto, mas também de modo muito corajoso, tudo que vem para si, sobretudo o sofrimento e a morte inevitável. Aliás, essa atitude corajosa de Jesus nos pede que façamos igual. Diante das dificuldades que vão batendo à nossa porta, pequenas, médias ou grandes, o que a vida quer de nós é uma atitude corajosa. E é sempre bom lembrar que coragem não é ausência de medo. Nós podemos ter muito medo. Mesmo assim, não deixamos de fazer aquilo que é preciso fazer. Coragem é fazer o que eu preciso, o que a vida me pede, o que é extremamente necessário. E se eu não fizer alguma coisa, vai dar errada para o mundo todo. E eu faço, apesar de estar tremendo de medo. O medo fica no lugar dele, para dar espaço àquilo que de fato não pode deixar de acontecer em mim e a partir de mim. Nesse sentido, a paixão de Jesus talvez seja o melhor e maior remédio, caminho, eu diria a maior escola que temos para nos ensinar o sofrimento. Sim, porque o sofrimento precisa ser ensinado, precisa ser aprendido, precisa ser assimilado por nós, porque é uma daquelas coisas inevitáveis. Querendo nós ou não, o sofrimento está aí, está aqui, está em mim, está em vocês, bate à nossa porta. Pode demorar para alguns, mas sempre vem esse sofrimento para nós que somos seres humanos. Então, o seu significado, a sua finalidade, o lugar que ele ocupa em nossas vidas, nós aprendemos com a paixão e o sofrimento de Jesus. Porque o sofrimento, na verdade, não é um acaso. Ele não vem assim, por sorte ou por azar. Ele tem uma finalidade muito clara, sobretudo na perspectiva do Criador, de Deus que nos fez a todos.
E qual é a finalidade, por assim dizer, do sofrimento? Uma delas, naturalmente, nós não temos a pretensão de esgotá-las. Fazer-nos amadurecer, criar mais resistência em nós, dentro e fora. Eu diria que a finalidade do sofrimento, literalmente, é rasgar a nossa alma para que ela se torne maior, mais imprudente, mais preparada e capaz de suportar as sacudidas, os solavancos, as pancadas que nós vamos recebendo ao longo da nossa jornada. Aliás, gostar da vida não é escolher apenas alegria e felicidade e prazer. Quem gosta da vida assume o kit completo, porque a vida é um kit completo. Não dá para assumir aquilo que nos agrada e marginalizar, negligenciar ou rejeitar aquilo que nos é desagradável. Assumimos tudo e somente o tudo, o todo é a vida. Ou seja, o sofrimento nos ajuda e nos faz capazes de nos preparar mais e mais para estar à altura da vida. Venha ela como vier, estejamos à altura dela. Tenhamos dignidade para acolhê-la. Aliás, viemos à vida para viver. Engana-se quem pensa que veio à vida para ser feliz. Que veio à vida por um passeio maravilhoso, para fazer turismo. E aí só colher aquilo que é bom e depois voltar às mil maravilhas. Não. Viver é muito mais do que ser feliz ou ser infeliz. Muito mais do que sorrir ou chorar. Muito mais do que entristecer-se ou alegrar-se. Viver significa englobar todas as coisas da vida. E Jesus Cristo dizia: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Ele não disse: eu vim para que vocês todos sejam felizes e sejam felizes ao máximo. Poderia ter dito, mas não fez. Porque a felicidade está muito aquém daquilo que é a grandiosidade da vida. E quando a gente aprende a viver sendo feliz ou infeliz, nos altos e nos baixos, e às vezes nos baixos mais do que nos altos, nós estamos dizendo que de fato somos dignos dessa vida que Deus soprou em nossas narinas. Depois, Jesus diz: se é a mim que procurais, então deixai que estes se retiram. Falavam dos seus discípulos, daqueles que o acompanhavam. Não devemos nunca envolver ninguém naquilo que é só nosso, que nos pertence. Nossa dor, nossa cruz, nossos problemas, nossos aperreios, nossos dilemas. Nós temos uma tentação imensa de puxar os outros para dentro deles. Mas precisamos fazer esse discernimento o tempo inteiro. Isso é meu, então eu tenho que resolver. Não tenho que colocar aqui a minha mulher, nem meu marido, nem meus filhos. Muito menos meu pai e minha mãe que já estão sofridos. Sou eu que tenho que dar conta disso que é da minha conta. Deixai que eles vão embora, se é a mim que procurais. Essa é uma palavra muito direta para nós. Trata-se de termos o cuidado de não permitir que ninguém sofra o nosso sofrimento. Ninguém sofra desnecessariamente por nossa causa. Cada um tem o seu próprio sofrimento. E isso lhe basta. Às vezes a gente encontra as pessoas, passa tanto tempo sem encontrá-las. E ao invés de gastarmos esse pequeno momento da melhor forma do mundo, partilhando coisas boas, usufruindo da presença inteira daquele e dando-nos por inteiro a eles, nós gastamos mais da metade daquele tempo falando das nossas mazelas. Contamos as nossas doenças todas, nosso rosário de sofrimento. E se formos hospitalizados, aí pode contar 2 horas de narrativa, detalhe por detalhe. Não interessa a ninguém, nem mesmo a você. Porque você passou, é verdade, mas já superou. Já está aqui de pé, num outro momento da sua vida. Então não traga esse sofrimento de outrora para agora.
Deixe o passado no lugar dele, que é o passado. Quanto mais a dificuldade a gente impõe aos outros quando passa aquilo que é da gente, desnecessariamente para eles. Então, o desafio é propriamente esse: não separar, não misturar, mas sempre diferenciar. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a nós o que é nosso, aos irmãos o que é dos irmãos. Terceira palavra de Jesus Cristo, direcionada a Pedro, que numa reação inesperada, totalmente emocional, ele tira sua espada e, segundo a narrativa do Evangelho, corta a orelha de um soldado. Cristo diz: guarda a tua espada, por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Aqui Jesus aponta algo muito importante para nós. Não deixemos que ninguém tire de nós o direito sagrado que todos nós temos ao sofrimento. Sim, eu digo isso porque sofrimento, antes de tudo, é algo a que nós temos por direito. Não é uma imposição, uma infelicidade, um infortúnio, uma má sorte ou a falta dela na vida. Por isso devemos ser gratos por cada um dos nossos sofrimentos. Não abrir mão de nenhum deles, muito menos fugir deles, sem mais nem menos. Ou querer logo que eles acabem por fim da força. Que essa é a primeira reação da gente. Afastar-se e acabar com o sofrimento agora, de preferência. Ora, não somos nós que acabamos com o sofrimento. É o sofrimento que acaba sozinho, por ele mesmo. E acaba quando? Quando ele tiver dado o seu recado. Quando ele tiver cumprido a sua tarefa. Quando ele tiver ensinado a nós aquilo que veio para ensinar. E quando nós tivermos a capacidade de acolher esse ensinamento. Incorporamos o ensinamento e já não tem razão de ser aquele sofrimento. Ele passa para frente. Nos tornamos abertos e preparados e na expectativa do próximo. Porque aquele já deu o que tinha de dar. Já não nos machucará mais. Não trará para nós nenhuma dificuldade além daquela que trouxe. Então, quando o sofrimento chegar em nossas vidas, ao invés de reclamar, perguntemos a Ele: o que é que você quer de mim, meu amigo? Que aspecto da minha alma você veio curar em mim, nesse exato momento do meu itinerário? Qual é o crescimento que você veio me proporcionar? Quarta palavra de Cristo. Pilatos continua perguntando algumas coisas, como se não conhecesse Jesus Cristo em lugar nenhum, como se ele fosse um estranho que de uma hora para outra apareceu. E Jesus diz: eu ensinei abertamente, nada eu falei às escondidas, todos sabem o que eu disse, pergunte ao povo. Jesus nos faz aqui um apelo para que vivamos de modo honesto, transparente e o mais cristalinamente possível, de forma coerente. Trata-se aqui de não procurarmos fazer nada que nos deixe envergonhados, se as pessoas mais tarde souberem ou descobrirem o que nós dissemos ou fizemos. Construir as nossas memórias, as nossas lembranças. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de uma psicóloga e ela dizia que o maior desafio do ser humano, na perspectiva do seu envelhecimento e de um bom envelhecimento, é construir, enquanto é jovem, na fase adulta, em que ele pode produzir mais e mais a sua vida, com muitos resultados, construir as suas memórias. Porque chegará um tempo, lá na frente, em que a gente não vai ter o que fazer, a não ser lembrar-se daquilo que fez. Uma pessoa que às vezes tem um AVC,
ou coisa que o valha, que o obriga a ficar prostrado 5, 8, 10 ou mais anos, praticamente imobilizado numa cama, em casa ou num hospital, se ele não tiver construído boas memórias, se não tiver boas lembranças a vivenciar, vai ser um Deus nos acuda. Construir as nossas memórias, aqui e agora. Fazer tudo com dignidade, com altivez, com ética, de forma honesta, clara, de forma benéfica a nós e aos outros, para que, na hora certa, que precisarmos utilizar esse arcabouço de memória, possamos gostar daquilo que nos vamos lembrar. Uma boa perspectiva, um bom projeto, um bom desafio a ser vivenciado por nós. Depois, Jesus diz para Pilatos: o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus guardas me defenderiam. É imprescindível sabermos de onde nós somos de verdade. Essa palavra de Cristo é extremamente importante. O nosso endereço, ao contrário do que muitas vezes pensamos, não é uma casa na rua tal, número tal, CEP tal, bairro tal, em tal cidade. Somos cidadãos do reino. Um reino que só passa por aqui, só se inicia aqui, mas não é daqui. Não se esgota aqui. Por isso, eu não posso passar a vida inteira à procura de uma realização meramente humana. E é isso que muitas vezes a gente faz. Realização de coisas que me farão feliz, eventualmente. Porque nós sabemos que isso é uma grande ilusão. Uma enorme ilusão. Se vivermos assim, estaremos perdidos. A minha pergunta tem de ser outra. Ao invés de ser o que me faz feliz, como muitas vezes nós fazemos, a pergunta é: o que me faz viver? Quem me faz viver? Por quem eu acordo e me ponho de pé a cada manhã, a cada novo alvorecer? Para onde eu estou caminhando e qual é o meu destino? Quem me espera? O que me espera? Essa é a pergunta essencial para que possamos viver de acordo com essa palavra do Cristo quando diz: o meu reino não é desse mundo. O reino de vocês não é desse mundo. Por isso, olhemos menos para a nossa autorrealização e nos fixemos na nossa destinação. Somente quando encontramos a nossa destinação é que encontramos a nossa realização. Quando eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, quando eu sei das minhas origens e do meu destino, é que eu posso saber quem sou eu e o que é que eu estou fazendo aqui pelo amor de Deus. É fundamental que eu tenha esses pré-requisitos. Depois Cristo continua: nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Jesus se apresenta como testemunha da verdade. Ele não é o dono da verdade. Ele poderia ter dito: eu sou o dono eu tenho a verdade. Não falou isso. Ele disse: eu sou testemunha da verdade. Entre duas pessoas que se acham donas da verdade, nunca pode haver diálogo, muito menos comunhão. Mas entre duas pessoas que são verdadeiras, mesmo sendo diferentes, pensando diferentes, vivendo diferentemente, pode haver diálogo frutífero, pode haver uma desejável comunhão, benéfica comunhão. E é isso que Jesus Cristo também nos ensina, porque às vezes nós temos essa ilusão de que nós somos os donos da verdade. Se ela existe, eu sou dono dela, do ponto de vista pessoal, familiar, político, religioso, seja lá em que dimensão for. A verdade não é minha, a verdade não é do outro. Ninguém é dono, ninguém manipula, ninguém é proprietário dessa verdade que é Deus e que passa por nós e em nós. Então esse discernimento tem de ser feito para que possamos ser flexíveis, ser abertos, viver os nossos dias com leveza, suavidade, relativizando aquilo que é relativo,
deixando passar por nós aquilo que foi feito desde sempre para passar, e segurando o que de fato precisa estar em nossas mãos, porque é essencial e imprescindível a nós. Vamos encurtando a palavra de Cristo. Ele vai chegando ao final, e antes de entregar o Espírito, ele ainda diz para Pilatos: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Ou seja, Pilatos tem autoridade, é verdade. Herodes tem autoridade, também é verdade. Os soldados têm a sua autoridade, também é verdade. Porém, a autoridade por excelência é Deus, é de Deus, vem de Deus. Portanto, é sob a autoridade de Deus que devemos viver, nos pautar, e não sob a autoridade dos homens. Sejam lá quais forem eles, não tem autoridade definitiva sobre nós. Especialmente quando o exercício dessa autoridade é equivocado, é pecaminoso, nos fere, nos desvaloriza, nos impõe sofrimento ou nos tira dignidade. Se é assim, não nos deixemos submeter a ninguém menor que Deus. Ninguém menor que Deus. E não tenhamos medo de viver essa unicidade, de viver corajosamente, de estar sozinhos no mundo. Afinal de contas, o próprio Cristo disse que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem a permissão de Deus. Se Ele cuida de fios de cabelo que não valem absolutamente nada, e a gente nem percebe que eles foram embora num vento qualquer da vida, quanto mais cuida de nós. É bom que tenhamos essa consciência. Depois, já no finalzinho, antes de entregar-se, ele olha para a sua mãe, que está ao pé da cruz, e diz, referindo-se ao discípulo amado: mulher, este é o teu filho. Depois olha para o discípulo e diz, referindo-se à mãe: esta é tua mãe. As pessoas a quem nós amamos, quando morrem, talvez digam-nos no seu silêncio sepulcral, porém muito vivas como estão e da forma que acreditamos, elas simplesmente entregam-nos uns aos outros, nós que aqui ficamos, como família que somos. Desse modo, a nossa tarefa diante da morte são duas, na verdade: despedir-nos de quem parte e acolhermos quem fica. Nós nos despedimos relativamente bem de quem vai, mas às vezes temos dificuldade de acolher igualmente bem quem fica. Às vezes nós vamos com quem vai, nós morremos com quem morre, nós nos deixamos invadir por uma tristeza tão patológica que nos deprime e nunca mais nos levantamos dali. É preciso perceber uma mãe que perde um filho, que ficaram mais 3, 4 ou 5, pedindo, exigindo, clamando, esperando, desejosos dela o amor, o carinho, o afeto, e muitas vezes, equivocadamente, ela continua dando apenas àquele que se foi. E por incrível que pareça, ela dando toda a atenção àquele que se foi, que não precisa mais do carinho dela, não precisa mais do seu amor, não precisa mais de nada absolutamente, porque está em Deus, e já tem tudo aquilo que Deus pode oferecer e quer oferecer aos filhos e filhas que vão para Ele. Então é preciso que nós tenhamos essa capacidade de acolher as pessoas que ficam entre nós, ainda que a dor e a desolação seja grande diante daquela pessoa querida que parte. Esse é um desafio doloroso, mas necessário para a nossa libertação. E o Evangelho continua dizendo que a partir dali, Maria foi acolhida pelo discípulo amado. Foi para a casa do discípulo. Perdeu um filho, ganhou outro filho. Nós perdemos uma mãe,
Temos muitas mães ao nosso lado. Perdemos um grande amigo, abrimos os olhos, esticamos os braços e podemos ver e abraçar outros tantos que ficaram. E às vezes nós não prestamos atenção a eles, exatamente porque ficamos o tempo inteiro no foco e na atenção quase exclusiva ou exclusivista àquele que se foi. Mão ocupada, mão perdida. Quem quiser segurar outras coisas, tocar noutras riquezas, vai ter que abrir a mão e fechá-la várias vezes, até que não possamos fazer mais, porque não o precisaremos. Deus o fará a partir de então. E a última palavra de Cristo: tudo está consumado. A palavra consumado significa perfeito. Nós sabemos que perfeito vem de perfectus do latim, que significa feito até o fim. A gente só pode dizer que é perfeito quando chegar ao fim. A vida se consumou em nós, chegou à perfeição. Consumado significa completo, pleno, realizado por total. Nos contentemos, irmãos e irmãs, com aquilo que nós fizermos da vida e na vida. Acreditemos que Deus completará a sua obra em nós. Porque às vezes ficamos preocupados em começar uma coisa tão importante e não terminar, parar no meio. Quando a pessoa morre, diz: ele nem conseguiu concluir aquela obra. Faz 20 anos que ele começou, estava já para terminar, coitado. Deve ter morrido muito infeliz. Nós nunca concluímos nada. Essa é a grande verdade. Nunca. Mas isso não nos impede, não nos atrapalha, não nos bloqueia, não nos permite sequer deixar de fazer o que tem que ser feito. Uns plantam, outros colhem, como dizia São Paulo. Padre Edson, esses dias, falando da igreja e da reforma que logo logo vai se iniciar e que é um desejo da comunidade, alguém uma vez disse: mas isso vai demorar muito? Ele disse: eu não sei se eu vou continuar até o fim, se outro vai pegar no que eu começar e vai para frente. Se nós olhamos as obras do passado, na Europa sobretudo, mas também no Oriente, aqueles templos maravilhosos, que gerações e mais gerações vão do mundo inteiro para contemplar e se extasiar com aquilo de forma maravilhada. Se alguém fosse fazer só porque iria concluir, ou na certeza da conclusão por suas mãos, aquilo não seria feito nunca. 10% daquilo não seria erguido. Acreditamos que nós fazemos a nossa parte em todos os setores. Os outros continuam, se for uma boa obra. E se for merecedora, Deus vai fazer em nós e completar em nós a sua obra que foi começada exatamente por nós em algum momento da nossa vida. E eu termino lembrando Fernando Sabino, um grande poeta, que dizia assim: de tudo ficam 3 coisas. Primeiro, a certeza de que nós estamos sempre começando. Segundo, a certeza de que nós devemos dar continuidade àquilo que nós começamos. E terceiro, a certeza de que seremos interrompidos a qualquer momento. Quando a gente vive com essas 3 certezas na cabeça e no coração, vive melhor os momentos provisórios da vida e ao mesmo tempo preparando-nos para os momentos definitivos, o que nos espera em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.